o nosso tema de hoje nos convida a refletir um pouco sobre a nossa vida e sobre o propósito dela. E isso é algo que chama a atenção, não só de nós enquanto igreja, mas da filosofia, da história, talvez até da ciência comum. Aquela expressão, o porquê nós estamos aqui. O que nós fazemos aqui? Quanto dinheiro é investido, por exemplo, para saber se tem algum indício de que tem ou de que houve vida em Marte. Uma viagem de 6 meses à velocidade da luz, simplesmente para saber se tem ou se houve, para saber se nós estamos sozinhos aqui ou não. A pergunta é, qual o propósito de estarmos aqui? O porquê nós estamos aqui? Se eu estou sozinho aqui ou não. Isso invade a nossa existência. E há muito tempo. Me lembrei do século XIX, um filósofo chamado Mark Twain. Ele disse que os 2 mais importantes momentos da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. E o ponto aqui é a busca pelo propósito da vida. Não é possível que eu exista e que simplesmente não tenha propósito. Que eu seja fruto do acaso. E eu simplesmente apareci aqui. E a vida simplesmente existe. Mas como assim? Em um mundo tão grande, com tantas possibilidades, com tantos lugares aí, com a minha existência autônoma, com poucas limitações. Estou falando de limitação biológica. Por exemplo, um urso panda, um pinguim, não aguenta muito tempo aqui conosco, num país tropical. No estado de Goiás, por exemplo. A gente brinca que tem 4 estações do ano em Goiânia, não é? Calor, quentura, verão e mormaço. Sempre quente. Um pinguim aguenta pouco tempo aqui. Mas nós, enquanto seres humanos, biologicamente, eu vivo no planeta Terra inteiro. Sob qualquer condição climática, nós temos condições de sobreviver e sobrevivemos. E isso é do nada. Isso foi coincidência e eu simplesmente apareci aqui. E tem um outro ponto que é quando nós olhamos para nós mesmos e nós não estamos felizes com o que vemos. E eu não estou conformado quando eu olho para a minha própria existência. E esse é outro ponto que a filosofia, que a biologia, até o cinema, a literatura não deixa escapar. Eu buscar um propósito em mim ou pelo menos compreender. É olhar para o outro e pensar, o outro tem mais significado do que eu. Me lembrei até do Machado de Assis, poema chamado Círculo Vicioso. Eu lembro os jovens e adolescentes que caem no Enem. Mas olha só, o Círculo Vicioso do Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúmes, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela, mas a lua, fitando o sol com azedume, misera, tivesse eu aquele enorme, aquela claridade imortal, que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rótula, disse, pensa-me esta brilhante auréola de nume, enfarda-me este azul, a desmedida umbela, por que não nasci um simples vagalume? O vagalume que quer ser a estrela que quer ser a lua que quer ser o sol, e o sol que pensa, eu podia ter nascido um simples vagalume. Que o Machado de Assis retrata nesse poema, que eu gosto muito. Essa insatisfação com o próprio ser. E quando eu sou insatisfeito comigo e eu não vejo propósito em mim, eu sempre olho para o lado e penso que
Quero ter o que o outro tem, quero ser o que o outro é, a minha existência não é importante ou simplesmente falta algo. Mas vamos pensar outra coisa? Tão nocivo quanto não ter um propósito é ter um propósito vazio ou um propósito superficial. Porque muitas vezes eu encontro um propósito na vida ou eu consigo atender um pouco dessa necessidade de ter um propósito, que eu acabo vivendo uma vida superficial ou até nociva para mim, que me faz mal. Quem nunca viu aqui, nunca fui desses, tá, irmãos? Eu não, tenho coturno até hoje, mas aquele adolescente jovem que quer se vestir o tempo todo como aquela banda que ele gosta. Não interessa se é casamento, posse de síndico, culto da ceia, aniversário dele mesmo, de outro, se é uma audiência, ele quer se vestir exatamente como a banda se veste no show. Que a pessoa olha para a banda de música, gosta muito, vê ali o futuro que ela quer ter para ela e usa isso o tempo todo. E o curioso é que nem a própria banda se veste daquele jeito o tempo todo, né? Só na hora do show. Mas o adolescente e o jovem insiste nisso. A pessoa vê naquilo, parece que encontra lá um propósito e assume isso como comportamento. E a gente observa isso de vez em quando em algumas pessoas, se vestem assim o tempo todo. Tem isso aqui também é nocivo, tem até CID para isso, aquele Código Internacional de Doenças, é o chamado workaholic. Essa expressão, esse sufixo holic tem a ver com vício, com dependência, o alcoólico, o alcoholic. E existe o viciado em trabalho. E a pessoa coloca no trabalho dela, na profissão, tudo o que ela é. E trabalha o tempo todo. Trabalha, não tira férias, trabalha de dia, à tarde, à noite, e perdeu a família, e perdeu os amigos, e não tem mais ninguém, e só tem o trabalho. E isso acaba sendo nocivo para a pessoa. Acontece que eu tinha alguém sem propósito na vida e que encontrou na função, encontrou no trabalho, o significado para a vida dela. E vive só disso. E coitado do psicólogo quando essa pessoa perde o emprego. Porque não há outro significado na vida, tem aquele. Ou quando a função acaba, isso também acontece, né? E aí eu tenho alguém que encontrou o propósito ali. E aquele que encontra o propósito, a vida, em alguma filosofia, muitas vezes social, muitas vezes política. Quem aqui não convive com aquele chato, que onde ele está, ele consegue falar de politicagem. Seja qual for o assunto, a politicagem vai sair ali. Ele abre a boca, só fala aquilo. Pode estar comendo manga embaixo do pé de manga, que ele vai falar alguma coisa que tem a ver com aquilo. E parece que não tem outro assunto. Mas a questão é essa, a pessoa encontrou ali um propósito para a vida dela, que é discutir esse tipo de assunto. Quem não convive com alguém aqui que vê machismo e feminismo, aonde vai? Vai na loja de ferragens comprar um parafuso e descobre que existe conexão macho e fêmea, pronto. Já vira ali um debate sobre a opressão masculina da sociedade judaico-cristã ocidental opressora. Porque existe uma conexão macho e fêmea lá para comprar na loja de ferragem. A questão é que a pessoa vê ali um propósito para a vida dela e investe naquilo com todas as forças que ela tem. Isso é propósito. Só que muitas vezes é nocivo. Porque talvez isso te tira do convívio social, porque vai as pessoas não te querem mais, vai ninguém quer conviver com essa pessoa, não quer conversar, não quer nada. Não quero ofender ninguém, desculpa se alguém aqui é assim, não há nada biblicamente errado, tá? Mas quem conhece aqui, eu queria ser um religioso, tão fervoroso quanto os veganos. Eu queria ser. Gente, vegano é um negócio, é um pregador incansável.
que quer falar de veganismo o tempo inteiro, que reclama de quem bebe leite, de quem come carne, e fala de tudo, e é o tempo todo vivendo sobre isso, e conversa só sobre isso, e fala e reclama da sua dieta, enquanto fala da dele. E a pessoa vê nesse hábito alimentar, ou nessa forma de vida, o propósito da vida dela. Irmãos, não há nada antibíblico em ser vegano, tá? Pode ser, não tem problema não. Apesar que lá, quando vai sair do Egito, esses versículos que eu mais gosto na Bíblia, eu já falei aqui. Quando vai sair do Egito, que Deus abriu o mar vermelho, Deus fala com todas as letras, naquela mesma noite comerás carne assada no fogo. Vocês vão encontrar lá a descrição clara. A Bíblia diz, comerás carne assada no fogo. Então não é nem na churrasqueira elétrica, nem no bafo, é no fogo. O texto bíblico é claro. Mas irmãos podem ser veganos. Estou dizendo aqui é o seguinte, é da falta de propósito na vida, propósito superficial ou até propósito nocivo. Estou falando de propósito nocivo, é que, eu acho que foi 2019, 2 pais veganos mataram o filho. A mãe não estava amamentando o filho, estava dando leite de coco. Eles são veganos. Saiu no G1, gente. Essa notícia aí não foi encontrada em blog sem procedência, não. A família vegana não quis dar leite, a mãe não quis dar leite para o filho, porque queria que o filho já fosse criado veganamente. Estava dando só leite de coco. Não preciso falar mais nada, né, irmãos? Então, isso é perigoso para a pessoa, isso faz mal. Agora, vamos pensar em nós. O que nessa vida foi criado sem propósito? Estou falando de nossas criações. Sei lá, um elevador, uma escada, uma seringa, vacina. Né? Estamos tão preocupados com vacina hoje, um sapato, meia, joelheira, o que mais? Qualquer coisa criada tem um propósito. Eu posso não compreender o propósito, eu posso não saber usar, eu posso não saber para que serve, mas existe um propósito. Tudo tem um propósito. E aí eu vejo como extremamente irracional pensar que a minha existência terrena, a minha vida, a vida da humanidade, simplesmente não tenha propósito. Tudo o que existe, tudo que nós criamos tem um propósito, foi criado por alguém que pensou na utilidade, foi lá e fez. Ou algo existe por acaso? Uma lancha, um jet ski surgiu do nada. Ou alguém pensou, foi lá e criou. Mas a minha própria existência, a existência da humanidade, veio do nada. Fruto do total acaso. Me mostre qualquer outra coisa que é fruto do total acaso. Senão a fruta que cai podre da árvore quando venta. E mesmo assim não é tão acaso assim, né? O ato de cair, sim. E aí também que não tinha criança perto, não tinha subido na árvore e pegado a fruta lá antes de perder, né? Tudo é fruto tudo tem um propósito. E nós existimos aqui. Será que foi mesmo por acaso? Será que foi mesmo porque de repente existiu? Simplesmente surgiu? Quando eu comentei com vocês de pessoas que adotam pequenas filosofias ou pequenos hábitos e tornam isso um propósito de vida, a questão é que não conseguiu se encontrar em lugar nenhum. Aí de repente se encontra naquele pequeno grupo, se encontra naquele pensamento, se encontra ali. E pronto. Faz daquilo o motivo da sua existência. Só que essa busca, ela não tem fim, porque não atende à nossa necessidade de nos encontrar. E a pessoa vai sempre mudar. Sempre, sempre. No livro Confissões, então um filósofo da teologia cristã que eu gosto muito, que é o Agostinho de Hipona,
o Santo Agostinho faz uma autobiografia com base nos pecados que ele cometeu a vida inteira. Ele confessa os pecados que ele cometeu ao longo da vida e faz disso a biografia dele. O primeiro pecado que ele confessa, que ele roubou 2 maçãs ou uma maçã de um vizinho. Ele vai lá e confessa. Era criança, mas ele confessa. Ele fala para Deus que a questão é que ele não estava passando fome, então não tinha o porquê de roubar por fome, mas ele roubou porque ele tinha vontade de roubar. E essa vontade de roubar é pecado. Esse é o primeiro que ele confessa. E vai confessando ao longo da vida. Em um momento, ele fala o seguinte, aspas para o Santo Agostinho. Eu pecava porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas e as verdades, procurava-os nas criaturas, em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Aqui é no ato da conversão dele. Mas o ponto é o seguinte: enquanto eu procurar neste mundo propósito para a minha vida, enquanto eu procurar na existência terrena algo que justifique a minha existência, é o caminho do Agostinho: dor, confusão e erro. E é o que vai acontecer com qualquer um de nós aqui. Se eu procurar razão para a minha existência, nas minhas atividades no trabalho, na banda de música que eu gosto, no tipo de dieta que eu admito para mim, no tipo de filosofia política, e eu vou procurar sempre no errado. Porque a nossa vida tem propósito quando eu penso para quê e por que eu fui criado. Se você usar a ferramenta errada, você vai estragar a ferramenta e não vai conseguir fazer o reparo que precisa. Uma ação simples: engraxa o seu sapato preto com graxa marrom. Vai dar errado. Vai estragar o sapato e vai perder a graxa. Vai estragar até a escova. Tem que ter 2 escovas, uma marrom e uma preta, uma cinza. Quando eu pego a minha existência e tento usá-la fora do propósito pela qual eu fui criado, é problema. Vou repetir o Agostinho de novo: dor, confusão e erro. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Antes que algum irmão levanta a mão e pergunta: mas você não vai ler a Bíblia hoje, não? Então, Colossenses 1, 16. Abram a Bíblia comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Finalzinho do verso 16. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se eu fui criado por Cristo e para Cristo, o propósito da minha vida não pode ser político, não pode ser econômico, não pode ser dieta, não pode ser ouvir música, não pode ser morar em tal lugar, não pode ser conquistar tal posto em tal lugar. O propósito da minha vida tem que ser Cristo. E aqui um sentimento que o Agostinho entendeu, e por isso eu usei como introdução aqui. Porque enquanto eu busco prazer, alegria, enquanto eu busco recompensa, enquanto eu busco justificativa para a minha existência nessa vida, eu estou colocando as minhas coisas num saco furado. Eu estou procurando no vazio. E a explicação do porquê eu vim aqui, porquê eu nasci aqui, porquê eu existo, o que eu faço aqui. O final do versículo 16 de Colossenses. Por Ele e para Ele, eu vivo para Cristo. Eu não fui criado por acaso. Eu fui criado com um propósito, e esse propósito é Cristo. O propósito é o Senhor. Eu fui criado por Ele e para Ele. Tentar viver longe de Cristo é viver uma vida sem propósito. É viver uma vida que simplesmente não se justifica. É uma vida vazia. Porque eu estou tentando usar uma ferramenta, usando a metáfora da ferramenta aqui,
da caixa de ferramentas e eu tiro uma ferramenta lá para consertar alguma coisa. Se eu usar a ferramenta errada, não vai funcionar. Se a minha vida foi criada por Deus e eu tenho que viver para Ele e viver por Ele, ou a minha vida simplesmente não vai fazer sentido. Como a vida de muita gente não faz sentido. Como muitos deitam para dormir e se perguntam, para que dormir, para que acordar? Qual o significado disso tudo? Quais são as minhas motivações? A questão é que quem não busca motivação no lugar certo não vai encontrar, ou vai encontrar a motivação errada, ou vai fazer da sua vida uma existência sem propósito. Porque eu não fui criado para mim mesmo, eu fui criado para Cristo. Gosto de outra máxima do Agostinho, que ele diz, criaste-nos para vós, e nossa alma vive inquieta, enquanto não repousa em vós. Nós conhecemos Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. O Senhor é o refúgio. Quem faz de Deus o seu propósito e quem vive de acordo com o propósito de Deus não se arrepende, não volta atrás, se sente feliz, deita e dorme. Quando eu falo assim, parece algo tão simples, né? Deita e dorme. Mas acho que todo mundo aqui já perdeu uma noite de sono, preocupado com alguma coisa, já esteve tão angustiado, talvez buscou tratamento para dormir, tomou remédio. Então sabe o valor que é, você está tão tranquilo que deita e dorme. Tem outro salmo que diz que Deus abençoa os seus filhos até enquanto dormem, até enquanto estão dormindo, porque eu vivo a vida com esse propósito. A vida de qualquer pessoa sem Cristo perde totalmente o sentido, perde o valor. Todos. Porque o nosso propósito é Cristo. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, a nossa imagem tem que refletir a glória de Deus. Essa imagem tem que refletir a majestade divina. Ou não há o menor propósito nisso. Não faz nem sentido lógico pensar que nós fomos criados à semelhança de Deus para parecer com qualquer outra coisa. Tem que ser para parecer com Ele, para apresentar o caráter de Cristo. Tudo bem, nós fomos corrompidos pelo pecado, nós não somos deuses, muito menos semideuses. O pecado corrompeu a nossa natureza. E isso será restaurado no último dia, quando o apóstolo Paulo nos fala de que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, aquilo que é corruptível de incorruptibilidade, aquele dia em que a morte será tragada pela vitória. Até aquele dia chegar, nós somos limitados, sim, pecadores, sim, dependentes de Deus, mas ainda assim o nosso papel é refletir a glória de Deus, é ter comportamento, é ter vida, é ter pelo menos a busca por Cristo, para que Ele viva em nós. O apóstolo Paulo usa inúmeras vezes a expressão em Cristo, em todas as cartas. Em Cristo, vivendo em Cristo, ligados em Cristo, confiantes em Cristo, em Cristo. Não há outra explicação, não há outro propósito para a nossa vida. A gente gosta, né? O seu filho parece com você, tem esse comportamento, parece com você. Não tem elogio melhor para um pai, para uma mãe, esse tipo de comentário. Mas a gente sabe que o mais importante é que a nossa família seja esse espelho de Cristo. A sua família é cristã. O comportamento da sua família remete a alguém que conhece a Cristo, que ama as Escrituras, que aprende com ela. Esse é o nosso propósito. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós existimos. Todo mundo conhece a história de Jó. Quantas vezes eu comentei com as pessoas, fiz reflexões só no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era justo, temente a Deus,
se desviava do mal. E aí o capítulo 1 faz uma relação dos seus bens, dos seus filhos, do seu cuidado com as coisas de Deus e o sacrifício que ele oferecia. Existe até um debate, porque Jó possivelmente viveu nos dias de Abraão. Mas não sabemos quando Jó viveu, mas o modo como ele se comporta, e como um grande patriarca e sacerdote da família, então mais ou menos dia de Abraão. Mas como é que ele oferecia sacrifícios antes da lei cerimonial surgir? Então você tinha ali um homem exemplar. No versículo lá no finalzinho do capítulo 1, quando ele perde tudo, Deus permite, perde os animais, perde a família, perde tudo. Final do capítulo 1, quando ele recebe todas as notícias, ele abre a boca e fala: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Como é que alguém que perde tudo mesmo, perdeu todos os filhos, perdeu todos os animais, perdeu a plantação, perdeu tudo, no capítulo adiante vai perder a saúde também, e ele simplesmente fala: quando eu vim para cá, estava nu, quando eu morrer eu vou nu, o que importa é que o nome do Senhor seja bendito. Porque Jó entendeu o propósito da vida dele. E o propósito dele não era ser rico, porque se o propósito da vida de Jó fosse ser rico, ou ele pensasse isso, quando ele perdeu tudo, ele ia dizer: minha vida acabou, minha vida foi destruída. Se ele pensasse que o propósito da vida dele era ser um grande patriarca, para ter o seu nome guardado para a posteridade, quando os filhos morreram, quando a herança imaterial morreu, ele também diria: minha vida acabou. Mas ele entendeu que o propósito dele era Deus, era fazer a vontade de Deus, adorar a Deus, e acima de tudo, ser fiel a Deus. Então, quando perde tudo, qual a resposta? Bendito seja o nome do Senhor. Não importa mais nada nessa vida se não estar ligado em Deus. Não importa mais nada se não estar com Ele, se não estar com o Senhor. E agora, essa vida faz sentido. Nós somos carentes de pelo menos duas coisas, emocionalmente falando. É a necessidade de aceitação e de pertencimento. Nós somos carentes de aceitação. É por isso que a gente gosta tanto de elogio. Irmãos, faça uma coisa do tipo: elogie o cabelo de um careca. Não estou brincando. Chega num careca e elogia o cabelo dele. Ele vai sorrir e vai dizer: quando eu tinha cabelo era bonito mesmo. Nós aceitamos todo tipo de elogio. Todo. Quando eu ensino vendedores as técnicas de vendas, eu falo: elogia qualquer coisa no cliente. Só seja sincero para você não se contradizer depois. Mas elogia qualquer coisa. Elogia o sapato, elogia o carro lá fora, elogia qualquer coisa. Porque quando você elogia, a pessoa se desarma inteira. Que o elogio é bem-vindo. Particularmente, eu não consigo confiar em quem sempre elogia todo mundo o tempo todo. Para mim, cheira falsidade. Aprendi com Plutarco, filósofo do 2º século da era cristã, mais ou menos 160 depois de Cristo. Ele fala como diferenciar um amigo de um oportunista. É Plutarco o nome do filósofo. Porque quem elogia todo mundo o tempo todo, muitas vezes ele é um charlatão. Mas o assunto de hoje não é o charlatão, é a nossa necessidade de aceitação. O elogio é muito bem-vindo e nós sempre fazemos tudo para sermos aceitos. Tudo. E outra questão, a necessidade de pertencimento. Eu tenho que pertencer a um lugar. Ninguém fica numa rodinha de amigos
em que você não consegue entrar no assunto, em que você não consegue participar, em que você não se sente pertencente àquele grupo. Então você procura outro, um grupo onde você passa a ser aceito. E nós fazemos isso sem perceber. Muitas vezes percebendo, mas em geral não. Você chega num ambiente, tem vários pequenos grupos, e aquele grupo que você mais se sente pertencente a ele, você continua. Existe até aquela expressão, o menino está rebelde, vou mandar para o exército, que o exército vai consertar ele. E muitas vezes conserta. Mas não é que as forças armadas em si têm esse poder de trazer maturidade para alguém. Mas é porque estando lá, eu tenho disciplina, ordens claras, posto de comando, cadeia hierárquica, reconhecimento. E aí a pessoa se vê dentro daquela estrutura, que é tão complexa e organizada, e acaba que se sente pertencente àquele lugar e adota para si aquilo. Então volta disciplinado, porque se sente parte de um todo. Então muitas vezes funciona, não vou dizer que é 100%, mas algumas vezes funciona nesse quesito. Talvez o adolescente não se sente pertencente a lugar nenhum, não consegue se ver parte da sociedade, chega nas Forças Armadas a revelia, mas chega. E aí depois desse tempo, quando se adota um hábito, quando você tem disciplina, horários, tem a cadeia de comando, você é respeitado ao mesmo tempo, isso acaba funcionando. Porque eu dou para essa pessoa a noção de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Fez algo mal feito, é punido. Fez algo bem feito, ganha um elogio. Ganha um elogio, parabéns. Se for muito bom, vai para sua ficha ainda. Parabéns. E isso acaba dando para a pessoa algum tipo de significado. Qual que é o ponto? Eu estou o tempo todo, e nós somos assim, eu sou assim, todo mundo é, não é um defeito, tá, irmãos? É o modo como nós somos. Nós estamos o tempo todo procurando aceitação e pertencimento. Será que eu sou aceito? Será que não? A questão é que muita gente se perde, porque na busca por aceitação, pode, em um caso extremo, andar com a pessoa errada, porque ali ganha algum tipo de aceitação. Na busca cega por ganhar algum elogio ou por sentir parte de um todo, acaba andando com um grupo errado. Como é que vocês explicam, irmãos, essas pessoas que entram em seitas e fazem suicídio coletivo? Tudo bem que não acontece todos os dias, isso não está em qualquer esquina, mas de vez em quando tem. Porque o líder daquela seita achou um grupo, achou uma pessoa que vivia sem propósito, sem aceitação de ninguém, e ele dá para ela as duas coisas. Dá para ela aceitação, dá para ela um propósito, dá para ela o pertencimento. E ainda dá um conhecimento que só ela tem. É o ET que vem buscar tal dia, e só a gente está sabendo, e todo mundo vai ficar. E aí acaba que a pessoa entra. Por quê? Porque eu estou buscando aceitação e pertencimento, e eu achei naquela seita. Muitas vezes eu pego alguém carente emocionalmente, ou até com algum problema psicológico, e eu consigo ali ganhar essa pessoa. E aí tem gente se perdendo por causa disso. Por quê? Porque eu não achei o propósito da minha vida. Filipenses capítulo 3, quero que os irmãos abram comigo. Filipenses capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo está argumentando contra aqueles que pregavam que a circuncisão era necessária para a salvação. Muita gente cria em Jesus, muita gente já cria, entendia que Jesus era o caminho da salvação, só que tinha um grupo paralelo a Paulo pregando que eu tenho que crer em Jesus, mas a lei é de Deus, tem que cumprir a lei. Então tem que crer em Jesus, mas guardar a obediência à lei, e inclusive a circuncisão. Então você tinha um grupo ali que estava pregando que para ser aceito por Deus eu tinha que fazer uma coisa humana, material. Esse aqui é o tema do capítulo. Mas eu quero destacar para os irmãos outra questão. Se eu tenho necessidade de aceitação e de pertencimento
Paulo fala uma coisa aqui que a mim completa a minha necessidade. Versículo 1. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo a mesma coisa. Escrever-lhes de novo a mesma coisa não é cansativo. Para mim, é uma segurança para vocês. Alegrem-se no Senhor. Muitas vezes nós, já convertidos, eu estou procurando alegria em outros lugares. Eu preciso buscar essa alegria em Deus. Quando eu compreendo que o propósito da minha vida é Cristo, também é Ele quem vai me suprir. É Ele quem vai suprir a minha autoestima. É Ele quem vai suprir a minha necessidade de aceitação. Afinal de contas, o que importa é que Ele me aceite. O que importa é que o Senhor nos encontre. Não fui eu que encontrei a Cristo, né? Eu estava perdido, foi Ele que me achou. Perdido era eu. E aí Paulo fala, alegrem-se no Senhor. Qual que é o propósito da sua vida? É Cristo. Então quem vai te prover a alegria de viver? Também é Cristo. Então não busque em outro lugar. Os irmãos acordam cedo no feriado prolongado para vir aqui, às vezes em casa, podia fazer tantas outras coisas e nos acompanha ao vivo. Por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor, não está em outro lugar. Versículo 7. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Paulo tinha tão claro na mente que ele pertencia a Cristo, que importava para ele estar em Cristo. Um grande desafio dos novos convertidos é compreender que agora você faz parte desta igreja e que o seu lugar é aqui. E a gente acaba... Ninguém faz isso de repente ou brigando com alguém, mas chega uma hora que os seus antigos grupos não te cabem mais. Nós que já somos convertidos há mais tempo percebemos isso. O nosso assunto muda, o nosso jeito de vestir, os nossos hábitos mudam. Com o tempo os nossos amigos vão mudando também. Só que muita gente fica porque não se sente pertencente à igreja, mas se sente pertencente ao mundo. E fica lá por um tempo. Talvez você correu muito para chegar onde você está. Aí eu penso, agora eu converti, vou colocar tudo em xeque. Quando eu mudar o meu jeito de trabalhar, quando eu mudar o meu modo de fazer negócios. O apóstolo Paulo era oficial do Império Romano, tinha posição boa, tinha poder financeiro bom, mas ele fala aqui para a gente, que ele considera tudo como perda se ele puder ganhar a Cristo, que nada do que ele perdeu em relação a antes da conversão, nada disso tem valor, porque o que importa é ter Cristo. Não estou chamando ninguém aqui para abrir mão de tudo que tem, não é isso. Cada um haja conforme Deus toca no seu coração. O ponto é, eu não posso ter dúvidas de que o melhor para mim é Cristo, e de que o meu lugar é estar em Cristo, e o meu papel é andar conforme o propósito da minha vida, que nós lemos em Colossenses 1,16, que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você que está me ouvindo, foi criado por Cristo e para Cristo. Temos necessidade de pertencimento, não é? Versículo 9, Filipenses 3, 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede a lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Oh, eu quero pertencer a um lugar, pertencer à igreja dos salvos. Eu quero pertencer à igreja do Senhor Jesus. Paulo está ensinando aqui que o que importa para ele é ser encontrado em Cristo. Faça esse mesmo convite para os irmãos. Vivam as suas vidas com esse propósito, que é ser encontrado nele.
é ser encontrado no Senhor. Esse sim é um propósito. Bom, você pode viver a sua vida de várias maneiras, o Senhor nos fez livres para isso. Mas se você viver a vida que Cristo tem para você, você vai viver uma vida que vale a pena. Você vai viver uma vida com um propósito que realmente satisfaz todas as suas necessidades. Porque nós fomos criados para Cristo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Estou lendo na versão da linguagem de hoje. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isto que fomos criados. Vou repetir, não canso de repetir. O propósito da nossa vida é Cristo, é viver por Cristo, é estar em Cristo, é andar com Cristo. Quem nega isso, quem nega essa realidade, vive essa vida superficial, vazia, buscando em qualquer coisa e muitas vezes prejudicial, uma explicação e um propósito para a sua própria vida. Quem reconhece que Cristo é o Senhor e que a sua vida é dele, vive uma vida que vale a pena. Irmãos, eu conheço pessoas que se arrependeram de todo tipo de decisão. Arrependeu de sair do emprego, arrependeu de ficar no emprego, arrependeu de viajar, arrependeu de fazer parte daquele grupo, arrependeu de tal frase que falou. Os irmãos também conhecem. De decisões que nós escolhemos e tomamos, muitas vezes arrependemos. Mas até hoje eu não conheço ninguém que se arrependeu de Cristo. Ninguém. Aqueles que ao longo da história, inclusive hoje ainda acontece, que muitas vezes morrem por causa de Cristo, perseguidos por serem cristãos. Os irmãos estão vivos, livres, conscientes e aceitam a morte em nome de Cristo. Nem esses arrependeram de Cristo. Em um desses que o Estado Islâmico matou, faz uns 5, 6 anos isso, um brasileiro. Aí a irmã dele, de Goiás, um repórter perguntou: e agora, como é que você se sente? Seu irmão morreu por nada. E ela falou: meu irmão não morreu por nada, meu irmão morreu por causa de Cristo. Essa vida valeu a pena, irmãos. Claro que eu não quero a morte para ninguém aqui, nem a minha, nem da minha família, mas eu estou dizendo que, quando eu compreendo o propósito da minha vida, seja qual for o destino que Deus tem para mim, é um destino que eu quero viver. Porque o que importa é que eu quero estar com Ele. Quem escolhe Cristo não se arrepende. Quem já escolheu Cristo não volta atrás. Porque essa vida vale a pena. E esse é o nosso propósito. Os irmãos podem orar comigo? Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que nos faça compreender plenamente o propósito das nossas vidas. E que nós possamos estar com Ele, andar com Ele todos os dias. Meu Deus, nós cremos que o Senhor nos criou segundo o seu propósito, segundo a sua vontade.